Meu compadrezinho, nossa amiga Ana Carmen. E hoje eu falarei sobre o caminho suave com todos vocês. Mas meu compadre, o que é o caminho suave? Muito obrigado por um café, nosso amigo BW Dark. Um café. Na intenção do quê? Na intenção da suavidade. O que é o caminho suave, meu compadrezinho? O caminho suave é quando você é bem apresentado a uma causa. O mundo do crime se utiliza muito desse recurso. O crime tem a imagem tal, mas eu, quando te apresento lá, meu compadre, é tudo muito diferente. Fartura, riqueza, pessoas e mulheres bonitas, seres importados com você. Exatamente, esse é o caminho suave, que automaticamente fará que a organização nunca erre com você. Mas na maior parte das vezes, você sempre errará diante da organização. Então, hoje nós falaremos sobre o caminho suave. Como ser bem apresentado às coisas de modo que ele simplesmente consiga desencadear, abrir nossos cadeados interiores de uma forma que simplesmente depois não consigamos, nos despreender. E este é o caminho suave. Nosso amigo Bi fala que me ama. Para ser sincero, meu amor direto e pleno é apenas a minha princesa MY. Mas querendo ou não, existe uma outra parte do nosso amor, que é muito pregado. Aonde está o nosso crachá do ama? Que é muito pregado entre nós. Aonde foi parar o nosso crachá do ama? Que simplesmente, nos explica. O amor de trás para frente, de frente para trás, sempre permanece o mesmo. Vou perguntar aqui a Anusha e a Refene Bebê se elas andaram, utilizando o nosso crachá do ama, como um passaporte para fazer coisas erradas. Anusha, Refene Bebê, você utilizou o nosso crachá do ama? Aquela, do cordeirinho, aquela do lobo revestido de cordeirinho para praticar coisas ilícitas? Como? Morra! Não, nada, não sei, deixa eu ver. Com certeza ele está por aqui em algum lugar. Bom, não achando, só tem um significado. Foi utilizado como um passaporte para se chegar e alcançar algum lugar, Exatamente a arte suave. É exatamente o caminho suave. A arte suave não, o caminho suave fala exatamente disso. Quando algo é muito bem apresentado a você e você não consegue se desvincular, você simplesmente fica de mãos atadas, dentro deste caminho, muito utilizado no mundo do crime, aquilo que eu falo para vocês. Muitas das vezes uma pessoa muito mal intencionada, de que forma ela conquista? De que forma ela te conquista? Te oferecendo doce, te oferecendo as coisas que você precisa, no próprio caminho da psicopatia real. Você pode perguntar às psicólogas que eu acompanho, elas falam, se aquela pessoa ela é boa demais para você, se aquela pessoa ela nunca erra para você, tome cuidado, porque aquela pessoa está te predando, ela simplesmente está te medindo e automaticamente para dar um bote muito maior. E este é o caminho suave que eu estou passando para vocês. De simplesmente você apresentar o seu produto, e de você simplesmente apresentar um produto de uma forma, que não cause dificuldades, que não cause restrições dentro daquele ser. Nosso amigo Cuso, mestre, consegui bater minhas metas do dia. Gratidão, nosso amigo Cuso. O caminho é exatamente esse. Boas notícias.
Entendeu? O caminho é exatamente sempre trazendo boas notícias, sempre trazendo as soluções e não mais problemas. A falta de notícia, muitas das vezes, já é uma boa notícia. E o nosso amigo Cuso falou: mestre, consegui bater a sua meta. Você usou o nosso crachá do ama, aquele do lobo revestido, né, em pele de cordeiro. Se utilizou, você percebeu que aquilo que eu te passei, né, dá certo, não é verdade? Obrigado, nosso amigo Aguiar, pela rosa. Obrigado pela rosa, né? Uma rosa sempre precisa ser o quê? Recebida com uma saraivada de outras rosas, não é verdade? Então, gratidão, obrigado pela rosa. E sempre lembrando, né, daquele efeito que eu falo para vocês. Uma rosa sempre seguida, né, de uma saraivada inteira de flores, né? Navio quebra-gelo em cima do lugar que você abriu a primeira rosa. Por quê? Eu não quero trazer dificuldades para a nossa organização. Então, se eu te ensino um rosa, automaticamente você desperta o tigre, desperta o leão, aí o leão janta você. A culpa vai ser de quem? Mas agora, se eu te ensino um rosa e automaticamente navio quebra-gelo diante do frio, né? Diante na neve, né? Do Polo Norte, né? Descalço e sem camisa, sempre lembrando disso. Descalço e sem camisa, né? Eu te apresento a forma ideal, aquela forma que você nunca reclamará de mim. E ataca. Itacata, como sair de uma tristeza sem fim? Boa, primeiro de todas as coisas, né? Quando se fala de tristeza ou qualquer sentimento ruim dentro de nós, primeiro de todas as coisas, precisamos nos desatar desse sentimento. Então, como que eu me desato dentro desse sentimento se ele é um sentimento subconsciente? Me focando dentro daquilo que é positivo. Então, esse é o primeiro caminho, né? Ignorar aquilo ali para trabalhar em algo que verdadeiramente edifique. Aí nesse caso cabe a você vasculhar lá dentro do seu coraçãozinho que você encontrará. Pessoal, não se esqueça, ó, de curtir e compartilhar a nossa live, para que simplesmente o prato de fome do Kit Copo reconheça que Zé TK7 e os seus 77 seguidores estão aqui, né? 77, Zé TK7, 777. Então, estamos felizes, estamos de boa. Nosso amigo Bola Felipe, seja bem-vindo, nosso amigo Bola Felipe, um daqueles que nos enviou uma galáxia. Então, por que não mandar um óculos do negão? É simplesmente, né, sempre, né, assim como os nossos inscritos, assim como os nossos seguidores que nos enviaram galáxias, sempre, né, merece o seu reconhecimento. Então vamos lá. Vamos ver se a gente ainda tem as obras do vício aqui do último vídeo. Nosso amigo Bola Felipe, obrigado pela galáxia. Você é um boy magia. E a sua magia é, nosso amigo Bola Felipe. Quando você estiver numa guerra, sempre deixe uma porta aberta para que o seu inimigo fuja. Caso contrário, seu inimigo se debaterá e lutará com a força de 2 homens. E isso ninguém quer. Ninguém quer ferir a sua parte. Então, apenas permita que seu inimigo parta. Gratidão, nosso amigo Bola Felipe. Exatamente. É aquilo que o nosso óculos do negão nos disse, né? Sempre é muito bom, né, você dar uma porta de liberdade, uma porta de suspiro para aquele inimigo. Automaticamente, provavelmente ele sempre voltará. Sempre será um muito bom freguês para você, né? O problema não, quando nós não damos portas, ó. Vamos ver o nosso desenho aqui, ó. Esse é o desenho que eu dormi abraçado hoje. Então, aqui, né, eu fiz esse carneiro. E aqui ele diz, aqui não passa. De cabeça para baixo, você vê uma formiga devorando coisas, que aqui também é um estado de tortura. Digamos que isso é o trabalho do nosso ego dentro de nós. Então, numa mão ele carrega a morte e a vida, e na outra mão a vida e a morte. Então, isso, né, você acaba percebendo que é um trabalho de ego totalmente contrário àquilo que nós estamos ensinando. Em algum momento aqui, ele deu uma porta de vida, de suspiro para o outro ser? Não.
Mas, mestre, dentro de uma guerra, você aliviar o inimigo é uma boa? Você mesmo ensina que não se deve fazer prisioneiro. Exatamente, não se deve fazer prisioneiro. Mas aqui, quando eu quero apresentar um bom produto, eu não tranco todas as portas, né? Eu sempre dou o ar da graça de ouvir a opinião, né? Ouvir a opinião, né, do meu, né, do meu cliente. Eu sempre dou a oportunidade de ouvir aquilo, os desejos, de ouvir o grau de importância, ouvir as críticas do meu cliente. E aí sim eu estou praticando o caminho suave, a suavidade. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou aprendendo, e através daquilo que eu sei, eu consigo manusear e manipular melhor aquilo que eu tenho a oferecer. Algo que muito pouco se vê por aí. Muitas das vezes nós estamos apenas querendo passar algo. Eu trabalho para essa firma, eu tenho que vender isso aqui. Mas você compreende bem aquilo que você está tentando vender? Uma vez, no jogo da Copa do Mundo, no Japão, no estádio de Saitama, eu estava, né, com uma camisa, né, de jiu-jitsu, né, do Abu Dhabi Tournamento. Aí tinha a bandeira do Brasil e a bandeira da Palestina. Então vieram os árabes barbudos, né? E perguntaram: você sabe o que é isso que você está tentando vender? Aí eu disse, né? Como eu estava feliz e estava meio que mamado, né? Aí eu falei: eu amo tudo isso. Aí ele sorriu para mim, né? Sorriu para mim, me cumprimentou, assalamu alaikum, e partiu com o grupo dele. Entende? Então eu estou simplesmente trazendo essa energia, que foi algo legal, né? Nesse dia, para ser sincero, eu saí até na TV, né? Eu lembro que uma TV coreana botou um microfone na minha boca, e eu, uma bêbado falando, né, que há 10 anos atrás eu já sabia que o Brasil seria campeão, que não sei o que blá 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 blá, né? E nesse dia, eu lembro desses árabes, né? Eles estavam em grupo, se eu não me engano, era o jogo do Brasil e Turquia. Então, quando eles saíram, eles perguntaram: tu representa? Eu não sabia ainda o que era a Palestina, a Jordânia. Eu não sabia. Sabia que existia o torneio do Abu Dhabi, que era patrocinado por um príncipe, né? Lá em Abu Dhabi, né? A única coisa que eu sabia, a única coisa que eu respondi, eu falei: eu amo tudo isso. Aí ele sorriu, me cumprimentou e continuou a jornada dele. Seja bem-vinda, nossa amiga Natália Dias. Como é que vai você, nossa amiga Natália Dias? Seja bem-vinda. Então você consegue entender a importância, né, do caminho suave, de um produto muito bem apresentado? Mas de como viver mais feliz, sem ligar para como eu sou ou estou, e me livrar do amor da MY? Bom, primeiro de todas as coisas, tudo isso que você mencionou é o caminho contrário à felicidade. É o caminho contrário àquilo que é suave. Ao invés de você estar construindo pontes, você está construindo portões, muros, cadeados, fortalezas, que te impedirá de encontrar o seu eu e aquilo que é mais importante, a sua MY. Lembra da importância da MY que eu explico para vocês? Ela é exatamente aquilo que te dá um motivo de você retornar para a sua casa. Um dos planos fundamentais de Satanás é exatamente tirar isso de todos os homens. Você pode entender que todas as vezes que você está indo embora para sua casa, você sempre tem algo a que fazer, sempre tem um motivo, e o seu lar, o lugar da tua zona de conforto nunca é a prioridade. E exatamente é um dos planos mais simples de Satanás. Hoje em dia, com a globalização, hoje em dia com a internet, ele consegue entrar dentro do seu lar sem precisar tocar a sua campainha, sem precisar pular os seus muros. Entende? Então você está fazendo o caminho contrário. Apenas seja leve, compreenda quem é você, e automaticamente todas as coisas que chegam até você, você tem a capacidade de analisar e trabalhar diretamente com a sua essência.
Agora, é isso que você está querendo você está querendo, né, uma explicação. É como se eu tivesse com um escudo, eu jogo aqui algo que é importante, aquilo é rebatido e eu não me importa o preço ou o valor daquilo ali. Para ser sincero, valor não. Valor é quando algo tem uma grande importância, mas o preço daquilo ali não me importa. Pum, né? Bate e volta, bate e volta, bate e volta as coisas. Isso é ruim. É como se a gente estivesse conversando, ó, aqui, ó, por detrás das grades. Entendeu? É como se a gente estivesse lá dentro de um presídio, aí pelo telefone, eu conversando com você e você conversando comigo. É isso que você está tentando colocar, ao invés de trazer leveza. Olha só, eu encontrei o nosso cartão do AMA, ó. Exatamente porque você precisa disso. AMA de trás para frente, de frente para trás, permanece o mesmo. É esse caminho que você deve encontrar. Você não deve pôr uma obstrução entre eles. Mestre, qual é a frase de motivação de hoje? Vou gravar. Boa, nosso amigo Zenix. Vamos contar de 1 a 5 e eu vou mandar a frase de motivação. Ich, ni, san, shi, fu. Tá cacete. Vamos lá. A frase de motivação de hoje, o tema do despertar do nosso leão, a consagração do nosso psicopata artificial é o caminho suave. Quando eu simplesmente sempre deixo uma porta aberta de liberdade para o meu inimigo, para a minha parceira, para o meu amigo, para o meu cliente, sempre me mantenho aberto e pleno, não me tranco. Entendeu? Não fico dentro de uma caverna apenas comendo carne crua, não. Eu ofereço o caminho da libertação, o caminho da liberdade, o caminho leve e suave, muito utilizado, como eu falo para vocês, no mundo do crime. O crime tem aquela imagem pesada, densa de mortes, mas quando você entra verdadeiramente, você vê que não é bem assim, são pessoas uma importadas com a outra, com a segurança da outra, né? Muitas das vezes existe fartura, existe riqueza, pessoas bonitas, mulheres bonitas, né? Então, a ideia daquele mundo do crime é dizer, olha, eu não vou errar com você. A única probabilidade é você errar comigo. E automaticamente você sempre será um eterno devedor a isso tudo que eu estou te oferecendo. Este é o caminho suave. Boa noite, Tetaca na cama. Seja bem-vindo, nosso amigo Arthur King. Seja bem-vindo à nossa trilogia, o Despertar do Seu Leão. A consagração do seu psicopata artificial. E o tema da nossa live de hoje é o caminho suave. Boa noite, obrigado, nosso amigo Compraron. Obrigado pela rosa, então, né? Quando recebemos uma rosa, por que não, né? Agradá-lo também com uma primavera inteira de flores, mas sempre lembrando, pessoal, eu me importo com todos vocês. Então, se vocês enviaram uma rosa, nunca esqueça dos golpes subsequentes, as outras rosas, entendeu? E assim se forma um guerreiro. Assim eu te ensino o que é perseverança. Aqui eu te ensino, né, a bater, não bater numa campainha e sair correndo. Assim eu te ensino a perseverar e alcançar aquilo que você busca. Então não é só um rosa. Então é um rosa primavera inteira de flores, utilizando o boneco, né? Sendo tendo muito cuidado com o boneco, para o boneco não cair no chão, porque esse boneco é muito caro. Estava analisando os preços. Um boneco desse que eu estou falando para você, no mínimo é 3 mil. Mestre, nosso amigo The Best Guy, como posso para ser um homem melhor? Bom, se você quer ser um homem melhor, rodeie-se de homens melhores que você. Por mais que você seja o pior entre eles, você continua pertencendo a uma nakama. Em japonês, nakama é turma. Gangue, né? A uma turma de homens melhores. Agora, quando simplesmente eu pratico o inverso, eu quero ser o melhor, mas eu sempre estou rodeado de ignorantes, você acaba sendo o líder dos ignorantes, né? Existe um provérbio árabe que diz, eu prefiro 1000 vezes
né? Um tigre que lidera um exército de cordeiros do que um cordeiro que lidera um batalhão de tigres. Uma ovelha, né? Que lidera um batalhão de tigres. Por quê? A importância do general, a importância daquele que está lá em cima. Mestre, como se livrar de um vício? Bom, aquilo que o nosso marombeiro pobre traz para vocês sobre livrar para o vício, ó, isso aqui pode te explicar muito bem. Você pode ver, o vício, ele tranca todas as tuas portas. Ó. Você vê esse ser aqui, colossal, grande, poderoso, né? Contando, ó, 1, 2, 3, 4. Para quem não sabe, 4 são as chaves da morte. Entendeu? Né, o próprio número 13 descreve bem, na cultura japonesa, né, o número Shi, que representa Shinu, que é a morte, então 4 é a chave da morte, né, significa os pés da morte. Então aqui você vê que ele fala, não passa de cabeça para baixo, né, você vê uma formiga torturando, né, devorando famílias, aqui ele diz tortura. E nas outras mãos ele fala morte ou vida, vida ou morte. Então o vício é isso aqui dentro da vida do ser. Ele não facilita, ele não abre brechas de você respirar. Então como que eu venço o vício? Entendendo o mal que isso aqui faz na minha vida. Quando eu entendo o mal que isso aqui faz na minha vida, o que eu faço? Eu faço o dragão tracejado. O que é esse dragão tracejado aqui? É quando aquela professora, é quando as pessoas te ensinam a cobrir, quando você está aprendendo a escrever, ela não bota tracejadinho, tracejado, para você ir cobrindo. Exatamente isso. Então, digamos que quando eu compreendo o mal que isso aqui traz para mim, eu começo a tracejar as coisas, a cobrir as coisas, a querer aprender. Então, é o momento que todos acabam se tornando um personal trainer, ao invés de testemunhas de acusação daquilo que você faz errado, do seu vício. Então essa é uma das melhores formas. Ah, mestre, e depois que eu tracejar tudo, daí você descobrirá o seu dragão. Mestre, você fala muito que através de um vício eu posso desenvolver uma pegada de agarre sobre-humana. Sim, muitos vícios você está lutando, né? Não só contra você, mas você está lutando contra a sua mente e muitas das vezes você está lutando contra até potestades demoníacas, contra demônios. Então, quando você vence aquilo ali, você acaba tendo um substrato energético semelhante a manipular uma esfera de um dragão. Que você venceu. A nossa carta de São Jorge explica muito bem, né? Seja fiel aos pequenos detalhes e automaticamente esses pequenos detalhes se levantarão e combaterão as grandes e fortes. Os vícios, eles impedem que você trabalhe esses pequenos detalhes. Ó, quando eu começo a trabalhar esses pequenos detalhes, você vai perceber aqui, isso aqui é um gafanhoto, uma espécie de formiga devorando a família. Então você acaba percebendo que quando eu começo, eu estou dentro de um estado de vício e eu quero trabalhar os pequenos detalhes dentro de mim, não, os pequenos detalhes me devoram. Quem viu o Bruno Gangliasso, quando ele estava com esquizofrenia, né, e ele pensando, né, dentro das coisas, qualquer coisinha que ele começava a pensar se transformava numa tempestade num copo d'água. Isso é ruim. Então, por isso que existe o psicólogo, o psiquiatra, aquela pessoa que vai conversar com você e vai amparar os seus pensamentos. Não adianta. Às vezes, quando eu preciso do amparo de um pensamento, uma pessoa ignorante não vai me acusar, vai me ensinar coisa errada ou vai fazer assim assado, menos aquele caminho suave, de leveza, né? De muitas das vezes estar entendendo e compreender a sua patologia, compreender a sua dor. Obrigado, nosso amigo. Obrigado, nosso amigo Igor, pelo coração tum-tum. Sinta-se agraciado, né? Pelo nosso despertar do nosso leão, pela consagração do nosso psicopata artificial, nosso amigo Igor. Mestre, como eu posso gravar a sua live e postar no YouTube? Aí você me pegou, porque nem eu sei.
Na realidade, nem eu sei. Será que isso vai me ser pesado no futuro? Antigamente eu não gravava a minha live porque eu não queria ter uma resposta de coisas feias que eu fiz. Mas hoje em dia não, as minhas lives estão tão assim agradáveis até aos meus próprios olhos que eu estou assim começando a sentir esse desejo, né? Mas eu ainda não sei, ainda não sei como mexe na plataforma, né? Eu sei como gravo pequenos trechos, né, da live, né? Mas depois de um tempo, se eu não me engano, a live é apagada, né? Por enquanto eu me sinto como se eu estivesse caminhando dentro de um deserto, né? É aquilo que Deus provém para mim, eu me alimento e eu não guardo nada. E quanto mais isso eu faço, mais as coisas chegam. Essa também é a promessa minha promessa da minha mestra Genkai chinesa, né? Que eu já tive uma mestra igual a mestra Genkai, né? E ela falava isso para mim. Ela dizia: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas aquele que retém, este é como a mais pura perda. Então, para ser sincero, né, isso aqui veio de um papelzinho. Até hoje eu não sei o que está escrito nesse papel, né? É um papel, aí tem uma escrita em chinês escrito casco. Eu não sei, eu só sei que a mestra jogou no lixo. E eu, para pegar ele, eu dei um salto, quase que pulando um abismo, peguei para mim. E eu vi energia importante dentro desse papel, né? E eu trouxe comigo, botei no meu bolso e trouxe comigo, né? E depois, quando eu abri, eu falei: qual é a energia que o senhor queria que eu buscasse ali? Aquilo que você busca a vida toda, né? Aquilo que Bruce Lee cansou de falar, aquilo que os filmes de Kung Fu acabou de falar, né? Para você simplesmente acrescentar algo novo dentro da sua vida, aquilo que está abundante você precisa descartar para acrescentar aquele algo novo e aquilo se tornar efetivo. E automaticamente isso me foi mostrado de uma forma bíblica. Isso exatamente, né, me foi mostrado de uma forma bíblica, né, de uma forma que eu não sei explicar, só sei que é importante, né, foi importante para mim, né. Eu sempre perguntei: mestre, por que eu quase quebrei meu braço para pegar aquele papelzinho que a monja chinesa jogou na lata de lixo, escrito um kanji que eu nunca sei o que é, e casco de garrafa? Automaticamente ele estava dizendo: você precisava entender o que é se esvaziar e se preencher. Entendeu? Né? Ou seja, você precisava de uma garrafada. Mestre, o que é ser homem para você? Bom, sempre depende daquilo que eu quero defender. Vamos trabalhar aquele pensamento que eu fiz para a nossa princesa libanesa, Maharani Josa Oficial. Uma vez ela disse, né? Poxa, as pessoas às vezes olham para mim como se eu fosse um homem bomba. Né? Isso às vezes é ruim, incomoda para mim, incomoda meus familiares, meus parentes. Aí eu falei: eu vou fazer um pensamento para você. Inclusive foi eu que fiz. Eu me chamo Zé Takassete. Eu sou poeta também. Eu falei: mas como? Eu vou fazer um pensamento que eu vou simplesmente agilizar a vida de todo mundo, né? E qual é esse pensamento? Todo ser é homem bomba daquilo que ama, escravo apenas da própria ignorância. Ponto final. O que é ser homem? Ser homem é estar disposto a morrer por uma causa, mas não está disposto a morrer por causas ignorantes. Sansão foi um homem-bomba, Jesus Cristo foi um homem-bomba, entende? Então, né, o que é ser homem? Está disposto a morrer por uma causa, mas nunca disposto a morrer por causas ignorantes, por atos esdrúxulos, né? Então, a velha mística do peso da palavra bomber, né? Homem... Eu vou falar homem cabeção de negro para eu não ficar usando muito esse termo, porque é um termo pesado nas redes sociais. Então, para não usar o termo homem cabeção de negro, eu tratei de descrever e expandir isso a todos nós que estamos dispostos a morrer por aquilo que amamos, a nossa fé, né? O nosso pratinho de comida, mas não estamos dispostos a morrer por ignorâncias alheias.
E é onde as pessoas mais morrem, é onde as pessoas mais se destrói. Ignorância, vícios, ideias mal fundamentadas, política. Não que a política não seja importante, mas a forma, a hipocrisia que há na política. Isto são homens cabeções de nego dispostos a morrer e a comandar multidões para algo errado. Então ser homem é exatamente isso, né? É exatamente estar disposto a morrer, né? Por aquilo que você ama de trás para frente, de frente para trás, mas não disposto a morrer pela ignorância, em defesa daquilo que é ignorância. Mestre, o que significa essas duas máscaras em seu cenário? Esse aqui é o Onimaru. Esse aqui é um dos mais antigos. Entendeu? Ele representa a visceralidade dos nossos caminhos. É um homem de guerra, né? Ele é descrito de várias formas. Sansão, Davi, Hanuman no hinduísmo. Ele é descrito de várias formas. É um homem de guerra. É um Oni, né? É um Oni feito pela guerra, né? Hades, Ares. Esse aqui é o meu amigo sem alma, né? Nosso amigo sem alma é uma espécie de companheiro imutável, de cetro imutável, né? Que anda com você, como se fosse um conselheiro. Conselheiro de Belial, mestre? Não, ele manipula a frieza. Entendeu? Então quando eu pergunto para ele, ele me dá uma resposta sempre sólida, pautado dentro daquilo que é ser uma pessoa madura, né? Esse é aquele típico ser que eu simplesmente, se eu puser um elefante na mesa para ele serrar, ele simplesmente abaixa a cabeça, serra e serve aos convidados, entendeu? Então esse é o meu amigo sem alma. Esse aqui é o nosso amigo Onimaru, que é a representatividade daquilo que chamamos guerra. Vamos lá. Pessoal, a nossa rolagem estava travada, então tinha 90 perguntas, então eu precisei dar um grande salto. Lembre que eu falo para vocês, não se pode atravessar um grande abismo dando 2 saltinhos pequenos, então você precisa dar um grande salto, né? Então eu peço a paciência de todos vocês para que repitam suas perguntas. Mestre, como dominar a raiva? Boa! Você só vai dominar a raiva. O nosso amigo Onimaru, ele é excepcional, né? Excepcional para te ensinar sobre a raiva, porque ele tem a ira, ele tem a raiva dentro de si, e é através dali que ele manipula e ele dá direção às coisas. Então quando você transforma a sua raiva não em peso, aquele peso que te deixa numa pessoa desagradável, te deixa numa pessoa mal educada, uma pessoa violenta, mas para alcançar coisas, entendeu? Então o nosso amigo Onimaru, através da concentração da raiva dele, do ódio que ele sente no coração dele, boa noite, bom dia, entende? Através dessa manipulação ele desperta, como se ele tomasse uma injeção cavalar de energético, de energia. Entendeu? Essa é a melhor forma. E a raiva, né? Ela existe dentro de você exatamente para isso. O bem e o mal. Ele existe dentro de você para ser transformado em energia. Mestre, eu amo muito minha namorada, eu estou certo? Com certeza, estaria errado se não a amasse. É verdade, né? Se não a amasse, para ser sincero, eu ia deixar até os próprios marombeiros mirim responder. Mestre, como controlar a tristeza? Primeiro de todas as coisas, né, para se controlar esse tipo de sentimento, a primeira delas é não se abraçar a ele. Existem pessoas que ficam abraçadas à cruz da tristeza, abraçada à cruz do fracasso, entende? Então fico levando tristeza para lá e para cá, fracasso para lá e para cá. Então primeiro de todas as coisas é se desabraçar daquilo ali. Deixa aquilo ali quietinho, dormindo.
tenha sono, deixe-lhe dormir e busque aquilo que vai despertar o seu leão, que vai consagrar o seu psicopata artificial dentro de você, que vai trazer fôlego de alegria dentro de você. Se você entender isso que eu estou falando, não é fácil, porque o mundo trabalha em cima da tua tristeza, o mundo trabalha em cima do teu fracasso, da tua dor. Ele quer enriquecer, quer te empurrar um monte de coisa, seja suplemento, seja qualquer coisa que vá trabalhar essa fraqueza, essa tristeza dentro de você, quando na realidade, pergunta o nosso amigo sem alma, como é que ele trata com a tristeza? Como que você lida com a tristeza? Ele está perguntando o que é tristeza. Mas agora, vamos pegar ele, pergunte a ele o que é felicidade. Como que você lida com a felicidade? Está perguntando também o que é felicidade. Entendeu? Então, o nosso amigo sem alma, você percebe que todas as coisas que são ligadas neles dentro de uma esfera de equilíbrio. Ele fala, não existe nem boas nem más notícias, existem apenas notícias, e eu apenas pronto para o meu chamado. Então, mestre, mas ele parece que ele não tem um paladar, um palato, uma sensibilidade desenvolvida. Tem sim. Só que ele dissolve, dilui muito rapidamente. Então, quando você tenta impor, transmitir, que ele explique um sentimento, ele diz que não é que ele não saiba. É simplesmente para ele, todas as coisas são reduzidas a um único fator, entende? Já o nosso amigo Onimaru, não. O nosso amigo Onimaru, ele vai ruminar dentro de si, aquilo ali dentro de si, até o momento que o quê? Aquilo, ele encontra o sangramento e aquilo simplesmente desperta dentro dele. Quando todos os neurônios, todos as ações interiores, os exércitos interiores dele se propõem a trabalhar obedientemente aquilo que ele determinou dentro do eu dele. Então, digamos que um trabalha muito bem a energia do fogo e o outro trabalha muito bem a energia da terra. Nosso amigo Caminho da Dor, eu encontrei a sua carta ontem. Sua carta se abriu. Eu sempre digo para vocês, que aquilo que eu procuro, depois as energias ficam uma correria dentro do quarto. Ele não encontrou, e a carta simplesmente se abre, entende? Pode abrir a página do tigre, na intenção do escorpião e no rugido da máscara vermelha? Claro que sim, nosso amigo Caminho da Dor, também conhecido como nosso serial. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma página na intenção do escorpião e no rugido da máscara vermelha. Mas para pôr a intenção no escorpião, precisamos de o quê? Uma dose de um café. Vamos lá. Então vamos lá. Um café. Equilíbrio na intenção do escorpião. Pronto, se abriu. E o que ele diz? Ele diz assim, nosso amigo Caminho da Dor: todo homem é homem-bomba daquilo que ama, e escravo apenas da própria ignorância. Yu Chan. E aqui tem um pensamento do meu amigo Zeta Cassete, pela moral que ele sempre me dá aqui. Vamos lá. Tudo aquilo, nosso amigo Caminho da Dor, que você consagra a um quadrado, você tranca dentro de si tudo aquilo que você propõe a uma negociação. Fica exposto a uma conquista. Zeta Cassete. Exatamente isso. Aqui é o tema da nossa live de hoje. Eu falo que Deus, ele habita entre nós e não é à toa, Ele está exatamente dizendo algo que eu escrevi e eu nem me recordava. Assinado pela assinatura dos garfos do Zeta Cassete.
E olha só o que ainda diz aqui. Meu amigo, caminho da dor, não existem acidentes numa guerra. Vladimir Zelensky. Ele se referindo, né, ao pai dele, Vladimir Putin. Né, quando as coisas acontecem, não são acidentes. Ele buscou por aquilo ali. Eu apenas deixei a porta aberta para que as coisas acontecessem, entendeu? Então, não existem acidentes numa guerra. Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, né, se retratando ao pai dele, Vladimir Putin, presidente da grande mãe Rússia. E aqui eu, Zé Takaset, tudo aquilo que você consagra um quadrado. Quando eu falo consagrar um quadrado, né, é por pontas dentro do lugar onde não existem saídas, onde só existem portas trancadas. Você tranca dentro de si tudo aquilo que você consagra um quadrado, você tranca dentro de si. Tudo aquilo que você se propõe a uma negociação, você fica exposto a uma conquista. E é o tema da nossa live de hoje, se retratando de uma forma tão sublime, né? Como se eu estivesse sendo conhecido aqui, como se as pessoas me conhecessem, soubessem quem eu sou, né? Com as minhas próprias palavras. Então, você homem, olha o quadrado aqui. Você percebeu que todas as coisas ele tranca dentro de um quadrado e resolve da melhor forma. Salomão, quando as mulheres, né, lutando pela guarda do filho, né, a mulher que matou o outro filho dormindo e o outro, né, que cuidava, né, e automaticamente, quando não existia um DNA, a outra disse que ela roubou o filho dela. E automaticamente Salomão, com toda a sabedoria do mundo, né, utilizando o recurso do ama de trás para frente, de frente para trás, falou, não tem jeito, vamos ter que partir ao meio. Automaticamente a verdadeira mãe disse não, então entrega para ela. E a outra concordou. A outra simplesmente, não, então metade para ele, metade para ela. Olha que maldade. Então Salomão, muito inteligente, pegou a guarda da criança e entregou aquela que permitiu que o filho fosse entregue, mas não morto. Então, esse é o nosso amigo aqui, quando tranca as coisas dentro de um quadrado, né? E existe esse aqui que se propõe a uma negociação, trabalhando fogo dentro dele, até o entendimento da busca, até o entendimento da conquista. Muito obrigado, nosso amigo Caminho da Dor, por ter feito eu encontrar esse caminho que eu mesmo havia escrito há muito tempo atrás. Obrigado, nosso amigo Gucci, pelo coração tum-tum. Sinta-se agraciado pelo despertar do seu leão, pela consagração do seu psicopata artificial. Seja bem-vinda, nossa amiga Elmite. Lembranças ao seu filhão Murilo. Obrigado, nosso amigo Star Wars, obrigado pela rosa, nosso amigo Star Wars. Nosso amigo Neita, obrigado, nosso amigo Neita. Neita, tem um filme que eu assisto, né, de terror, que o rapazinho, né, o menino, ele se chama Neita. Mestre, me ensine a vencer a timidez. Boa, obrigado, nosso amigo Samura Kim. Obrigado, nosso amigo Samura. Sempre lembrando, pessoal, uma rosa, primavera inteira de flores. Eu não seria um bom mestre que eu dissesse, não, só entrega a rosa e não tem um repertório, não tem uma carta por debaixo da cama, né? Eu seria basicamente um... Como é que se diz? Eu não posso usar aquele termo, aquela palavra que é prato de forma do kit copo. Eu seria um... assassinatura. Eu seria uma assassinatura da sua vida, né? Se eu te ensinasse só a entregar uma rosa e não mandar uma primavera inteira de flores. O caminho da dor. Qual seria o caminho, o Yu? Negociação me parece mais desafiador. Sempre depende. Sempre depende do seu eu, do seu grau de defender aquilo, né, que você se propõe. Então, em certos termos, quando você é homem, você precisa trancar as coisas dentro do seu quadrado. Gratidão, nossa amiga Elmite, pelos pilares luminosos. Gratidão, muito obrigado, nossa amiga Elmite. Né? Então, primeiro de todas as coisas, quando você algo é importante, você precisa trancar certas coisas dentro dos seus quadrados de importância. Não se
se propor a uma negociação. Já outras não, ó. Eu vou conquistar uma namorada, eu vou fazer um vestibular, eu estou em aprendizado, eu estou aprendendo algo. Quando eu estou aprendendo, quando eu estou num processo de aprendizado, eu preciso me propor a uma negociação. Né? Quem assiste o filme Yu Yu Hakusho, você vê que existe aquele pequeno bebê e a babá dele, que é um demônio. Né, já viu que ele ficou pequeno mestre? Como é que é? Aí ele fala, você é um idiota mesmo, né? Você não percebeu que isso aí é um elefante que precisa entrar pelo buraco da fechadura? Ah, eu não sabia, pequeno mestre. Entende? Então, a negociação e trancar as coisas dentro de um quadrado sempre depende. Então, vamos supor, eu estudei a vida toda, eu compreendi a essência da manipulação do átomo. Então, será que eu preciso me propor uma negociação? Não. Todos aqueles que conseguiram manipular a energia atômica não se propõem uma negociação. Pergunte ao nosso bom amigo Vladimir Putin se ele se propõe a uma negociação. Não, por quê? Ele conseguiu manipular, chegar ao extremo intelectual, né, da nossa inteligência, que é a manipulação, a divisibilidade do átomo, que é a bomba atômica. Entendeu? Então ele não precisa se propor uma negociação. Mas até o momento que nosso amigo Onimaru não conseguiu dividir o átomo ainda. Então ele precisa ainda buscar e, querendo ou não, negociar. Uma vez descoberto a manipulação da energia atômica, aí sim as coisas dão errado, porque ele manipula o fogo por natureza, né? Esse aqui não, ele não manipula o fogo por natureza, ele manipula aquilo que é terreno, né? Esse aqui não, ele manipula o fogo por natureza. Depois, ó, o Mestre Tigre tá rindo aqui, aquilo que ele iria falar se ele pudesse manipular, né? Manipular a energia do átomo. Mestre, como lidar com a vergonha e a timidez? Boa! A nossa carta de São Jorge explica muito bem isso, né? Como lidar com os vícios da carne, né? Como lidar com aquilo que te machuca, te fere, que tranca seus caminhos, né? Então ele sempre ensina a valorizar os pequenos detalhes, né? Então aqui a vergonha, a timidez é isso aqui, ó. Você está trancado. Ela não deixa você passar. E automaticamente, quando ela não deixa você passar, você se senta à beira de um rio e acaba vendo todas as oportunidades passando diante de você. Entende? Agora não, ó. Você está vendo o grande dragão ao redor dele? É um dragão tracejado. E o que é esse dragão tracejado? É quando você se propõe a valorizar os pequenos detalhes, aqueles pequenos detalhes que, após esse dragão estar todo coberto, se transformará na energia real. É quando aquele pequeno se levanta e combate as grandes e fortes, quando aquele pequeno descobre o dragão que ele guardava com ele. Entende? Mestre, olá, sou o inocente. Poderia abrir literalmente da linha, seja bem-vinda. Poderia abrir para mim um conhecimento no livro? Vamos lá. Precisávamos de uma mão inocente para ouvir do nosso grande Onimaru o que ele faria, né, se ele tivesse o poder de dividir o átomo. E o que se abriu? A música. Ele botou aquela música Hold Strong, Robbie Bailey. Hold Strong, mantenha-se forte. Ele tá falando assim, né? Fica todo mundo aí enfileirado. Você diga assim, ó. Mantenham-se fortes, galera. Mantenham-se fortes, revolucionário. De pé. Na linha de frente. Estado de espírito solitário, meio assustador. Respirem fundo, respirem fundo. Na linha de frente, mantenham-se forte. Sou testado em batalha. Me siga até o fim, me sigam se puder.
Coração batendo mais rápido. Não se esqueçam de respirar. Sintam o doce aroma da nossa rosa de sangue. Encontraram aonde é o botão? Sim, então apertem. Bem... Me ponham na linha de frente! Me ponham na linha de frente! E todos vocês, mantenham-se forte! Papai chegou! Ah! Se você quer tudo, venha, siga-me! Sou testado em batalha! Mantenham-se fortes! Sou testado em batalha! Sou testado em batalha! Mantenham-se fortes! Sou testado em batalha! Primeiro batalhão de frente! Encontrou aonde é o sangramento? Sim, então aperte aí o botão. Sim. Bem, Viu? Eu falei. Então, o nosso amigo é aquele que manipula muito bem o fogo, né? Então é por então ele tá dizendo, ele falou que se ele tivesse encontrado isso, ele já tinha corrido na frente de todo mundo, né? E as coisas já tinham acontecido. Mestre, no silêncio, a máscara do sem alma, desligue a música, abra a página do tigre e assopre o incenso. No silêncio da máscara do nosso amigo sem alma. Vamos lá. Desligue as luzes. Vamos lá. E assopre o incenso. Ó, vou botar uma luz aqui. Da nossa bola de cristal. Ei! Bem! Desligue as luzes e apenas assopre o incenso. Nosso amigo sem alma, você está aí? Ele está respondendo que sempre está aqui. Vamos lá. Agora vamos pegar uma flecha de incenso. Obrigado, nosso amigo Mateus. Obrigado, nosso amigo Vini de Marco. Obrigado. Flecha de incenso. Fechar o incensário. E apenas assoprar o incenso. Nosso amigo sem alma, você está aí? Sim. O quê? Um mestre nunca abandona o seu discípulo. Vamos lá. Vamos abrir agora o livro do Mestre Tigre. Vou utilizar a arte do não ver para abrir as folhas. Apenas vou folhear assim como o nosso amigo sem alma o faz. Pronto. Sem sentir muito. Eu abri. Só vou acender a luz agora porque eu preciso ler aquilo que foi aberto. Então vamos ler aqui aquilo que foi aberto. É essa página aqui. Não sei o que diz, ele fala assim. Dom Quixote. Quem não sabe aproveitar a sorte quando ela aparece, não deve se queixar quando simplesmente ela passar. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Um aeroporto, meu amigo, já viu mais beijos sinceros do que um casamento. Hospitais
já ouvi orações mais sinceras do que muitas igrejas. Muito interessante. O que o nosso amigo sem alma ele está querendo dizer? Ele está dizendo que muitas das vezes, diante de muito show, muita coisa, a verdadeira prática, aquilo que verdadeiramente precisa ser feito, não é feito. É aquilo que todo oriental diz, né? Em filmes, né? Quem lembra do Grande Dragão Branco, né? Quando Jean-Claude Van Damme mostrou, né, a técnica do Clã Tanaka de bater e explodir o primeiro tijolo de baixo. E todo mundo bateu palmas e Chun-Li simplesmente disse: muito bom, americano. Mas tijolos simplesmente não revidam. E o nosso amigo sem alma, né, está dizendo a mesma coisa. Ele descreveu o Dom Quixote, que é aquele ser que vive querendo impressionar as pessoas, vive em busca de batalhas e batalhas, e no fim sempre acaba sendo devorado pelas formigas dos detalhes, dando soco no vento, no nada, né? E aqui ele fala, né, aquela energia linda, né, oriental de dizer: a fé sem obras, ela é morta. Isso você acredita? Você fala demasiado. Quero entender isso na verdadeira prática. Então ele está dizendo, ó, um aeroporto já viu mais beijos sinceros que um casamento. E é verdade. Não é verdade, nosso amigo sem alma? Ele falou: se eu que o digo, como não pode ser? Eu não mito. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com a mentira. Eu sou aquilo que você vê. E assim como o mestre Tigre diz, da boca para fora, todo mundo é aquilo que diz ser. Né? Então aqui ele diz mais: um hospital já ouviu mais orações sinceras do que muitas igrejas. Então aqui ele está explicando sobre a necessidade das coisas. Ele está falando, né, quando a necessidade, a situação provoca, você não sabe a força que tem, até que a sua única e última alternativa é ser forte, comparado ao blá 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 que muita gente carrega, entendeu? Existe muita gente que trabalha isso aqui, trancam as coisas como se fosse uma verdade suprema, trancam as coisas como se você não tivesse isso aqui, você não seria nada. E isso é ruim. Por quê? Porque muitas das vezes esse mesmo ser, a única coisa que ele está fazendo são muros, são fortalezas, ao invés de construir pontes de entendimento. Entende? Então foi por isso, exatamente por isso, que esse dragão ao redor eu o fiz tracejado. Por que é tracejado, né? Sempre em estado de obediência, sempre querendo aprender. Eu abri esses dias numa live de chineses lá na China e eu fiquei encantado. Por que eu fiquei encantado? Se eu não me engano, né, o TikTok deles aqui é Estúdio 13 ou Estúdio 16 e eles também têm outra plataforma. Mas por que eu fiquei encantado? Né? O que eles tinham de mais? Eram duas moças e um rapaz estudioso de português. Mas sabe qual era a diferença? Eles falavam português melhor do que a gente. E ele queria saber como é nosso dia, como a gente vai para trabalho, como é isso. Porque estavam empenhados em estudar, em exercitar mais e mais as manivelas que já estavam rendendo frutos dentro deles. Eu explico para vocês que eles, dentro da cabeça deles aqui, dentro da moqueca deles, tem 5.000 candis. Então você consegue compreender, você ter gravado dentro do seu cartão memória, uma capacidade de armazenar 5.000 histórias? Você não sabe o que é isso, porque dentro do nosso silábico, o máximo que a gente usa é 26 letras e a união de sílabas, que automaticamente, uma agregada à outra, gerará uma porção quase infinita. Mas eles só
dentro da mente dele tem 5 mil. Então será que ele ficou ali parado, esperando o dom dele ser tirado? Não. Aí ele abre live, né? A live dele estava muito... Eu em particular, as pessoas estavam presenteando porque era algo diferente, né? Porque eles estavam ali com o intuito de aprender aquela língua que eu não sei como é que eles aprenderam daquela forma a língua japonesa, a língua portuguesa, né? E eles perguntavam: como é que vocês vão trabalhar, né? Como é isso, como é aquilo, etc, etc e tal, né? Aí olhava uma pergunta que alguém fez, olhava, tentava entender algo que não compreendia bem, mas automaticamente conversava entre os três e tentava responder. Isso é o progresso evolutivo de um dragão tracejado. Entendeu? É quando você se propõe, é uma forma de negociação, uma forma de entendimento, uma forma de estudo. Quando eu me proponho a aprender, né? E automaticamente, seres que são assim, que movem blocos, que não têm vergonha, né? Não tem vergonha de muitas das vezes ser uma chacota por um determinado momento e aproveitar aquela energia, respirar e transformar outra coisa. Enquanto eles conversavam lá, tem aquele pessoal da zoeira que fica, pastel de flango, isso, aquilo, blá 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 blá, blá, né? De comer carne de bicho, essas coisas todas, mas eles entendem, mas se ele ficar ali, né, preso àquilo ali, eles não saem do lugar. Entende? Então, né, se eu não me engano, eu vou recomendar, né, se vocês querem entender, querem bater um papo saudável, né, é bastante legal. É a típica live, né? É a típica live como se eu tivesse bêbado, aí automaticamente eu bato numa porta achando que é minha casa, chego, eu sou muito bem recebido, as pessoas querendo entender aonde que eu moro, onde que eu venho, como que eu cheguei aqui, essas coisas todas, sorrindo, né? Então, em particular, se eu não me engano, ou é Estúdio 13 ou é Estúdio 16, é um desses dois números, né? O canal deles aqui na nossa plataforma, né? Então você consegue entender o que é não ter portas trancadas. Digamos que eu fiz o meu vídeo, né? O último vídeo, eu falei que o bêbado monge ia chegar. E depois, quando eu bati na porta, eu falei: quem é? Eu falei: eu sou aquele que eu posso até errar o lugar, mas eu nunca erro a casa. É coisa de bêbado mesmo, né? Quando ele simplesmente chega num lugar, quando ele vê que ele está dentro do lugar, não é a casa dele. Urso faz muito isso também, né? Então, por conta do destino, ontem, né, quando eu terminei meu vídeo, quando eu comecei os meus cálculos aqui, eu abri dentro dessa live. Aí tava aqueles três, aquelas duas moças, aquele rapaz, tentando me entrevistar. Como que eu cheguei aqui, se eu vim de ônibus, se eu venho de trem, se eu venho de barco, aonde que eu moro, né, quais partes do Brasil que eu moro, né? Então eu acabei conciliando uma coisa a outra e querendo ou não, se for materializou aqui o dragão de linhas tracejadas. Nosso amigo Dark, como conquistar o moreno? Boa. Pra ser sincero, hoje em dia, acho que essas coisas são muito mil facilitadas, né? Eu costumo dizer para vocês que a pergunta mais pertinente é: como não perder o moreno? Entendeu? Porque hoje em dia a luta está mais em você manter o casamento diante de tantas coisas, de tanta facilidade, do que você conquistar. A conquista, você sabe, é simples. Vamos supor, você viu o carro que você quer, né? Antigamente não, você viu o carro uma vez só, mas você não sabe como é o interior do carro, você não sabe de onde que vem um carro, você não sabe nada disso, não sabe. Então, na cara e na coragem, é se arrumar, passar um batom vermelho e ir com a cara e com a coragem. Hoje em dia não. Você viu aquele carro que você quer, aquele moreno que você quer, você vê na internet, você vê no Google, nas coisas, aí você vê a ficha técnica, você sabe como é por dentro, você sabe como é por fora, você sabe como foi produzido, essas coisas todas, pum, moreno na tua mão. Entende? Essa é a forma simples, mas a forma difícil, aquilo que eu falo pra vocês, é como manter o moreno, né? Como manter aquela forma, né? Aquilo que você conquistou, né? Como manter? Essa, hoje em dia, é a forma mais difícil. Estou procurando aqui.
aquele meu telefone que já vem com a cola. Né? Não sei onde eu botei. Aquele meu telefone que simplesmente já vem com a cola, né? Que aquele que... Ai. Então você entende, né? Hoje em dia, as redes sociais, a internet tem sido uma das grandes causas, né? De lares desfeitos, de fim de relações, porque tudo começa com um oi. Né? Às vezes, querendo ou não, já não tô bem em família, então aquele moreno, aquele negão, aquele russão, aquele louro dos olhos azuis montado num cavalo branco manda um oi pra mim, eu respondo. Eu tenho ele ali como se fosse uma carta debaixo da manga. Eu falei, já não tô bem com ele aqui. Se der errado, eu vou começar a conversar com aquele ali. Hoje em dia com as redes sociais, isso aí já é normal antigamente. Mas com as redes sociais, isso aí se multiplica por 1000. Entende? Então, como que você mantém um lar tendo esse excesso de demanda, né? Então, isso acaba sendo ruim. Mestre, qual é o máximo que você se levanta no supino? Eu não vou te enganar. O máximo que eu levantei, quando eu ainda pegava pesado, foi 120. Mas eu estava, né, querendo ou não, ficando mais forte a cada momento. Mas como eu só tinha 120 quilos de anilha na minha casa, né, foi os 120 que eu pus e que eu coloquei. Muito provavelmente, se eu tivesse insistido nessa trajetória e eu não tivesse rompido o tendão do peitoral, se eu não rompesse o tendão do peitoral, muito provavelmente eu teria pego uns 130, 135 quilos. Então essa é a parte do sonho. Né? Aquilo que eu nunca fiz, mas eu acho que eu teria potencial de alcançar. Mas aquilo, o peso mais... aquilo que eu peguei a última vez, né? Que o maior de peso que eu botei no supino foi 120 quilos. Inclusive, 120 quilos é todo o peso que eu pego quando eu tento resolver pegar todos os pesos, é 120 quilos. Inclusive, até meu saco de pancada que eu tenho lá no telhado, ele pesa 120 quilos. Então, quando eu resolvi dar um pilão, um suplê, eu fiquei procurando algo para dar um suplê, olhei pro saco de pancada, falei, 120 quilos não vai ser fácil. Mas não vai ser fácil, mas é aquilo que tem. Aí eu fui lá e consegui dar um suplê em 120 quilos. Então foi 120 quilos a última vez que eu fiz. Mas muito provavelmente se eu tivesse insistido, né, eu teria conseguido uns 130, 135. Porque eu estava muito... Era na época do celibato que eu falo para vocês. Que eu não treino, que eu estava todo trancado dentro de mim, né, só meditando e fazendo essas coisas. Então eu me propunha, né, a esses desfrutes, né, de simplesmente olhar para o meu eu antigo e olhar para aquele meu eu novo, né, transformado. Mestre, abra a Bíblia. Abra a Bíblia, sussurrando o on, e em seguida retire uma carta usando a energia da mensagem. Boa, vamos lá. Vamos lá. Caim, aonde está seu irmão? Acaso ele não é um escravo nascido em casa? Pergunte a ele mesmo o porquê veio a ser presa. Caim, aonde está o seu irmão? Acaso ele não é um escravo nascido em casa? Pergunte a ele o porquê que ele veio a ser presa. E do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias eles não puderam
decifrar este enigma. Ele está tentando descrever, olha só aqui, está falando assim, ele está dizendo que o maior João sem braço que teve na história não foi Sansão, foi Caim. Por quê? Só existiam 4 seres no paraíso. Ele matou um, se não foi o pai, se não foi a mãe. Deus, quando perguntou onde estava o irmão dele, ele botou a mão no bolso e disse: sou eu, guardador do meu irmão. Entendeu? Então ele está falando assim, qual é a... Isso aqui é a RefNBB que escreveu aqui. Qual a aplicação que Sansão usava? Tio, Sansão usava algum hormônio, algum anabolizante, né? Aí está falando assim... a carta é essa, ele está falando, está simplesmente determinando, né, que o primeiro João sem braço foi Caim. O segundo João sem braço foi Sansão. Caim trouxe a forma errada, Sansão trouxe a forma certa. Entendeu? Isso aqui eu já contei essa história, né? Sansão iria se casar e pelo caminho, né, dentro de um bosque, vem um leão atacar ele. Ele com um golpe só partiu o leão ao meio. Mas chegou na casa lá, normal, dando aquele João sem braço, falando, ó, nada aconteceu. Se chegar lá dizendo que eu acabei de matar um leão, vão dizer que eu sou um homem violento, o que eu possa fazer com a minha noiva, e vai cair um reboliço geral, vai ter gente querendo me lamber, querendo fazer macumba com os meus músculos, e não é isso. Então isso é o João sem braço bom. Então ele foi para a festa de noivado dele, tudo tranquilo. Na volta, quando ele passou pelo mesmo bosque, ele encontrou o leão. Só que dentro do leão estava manando Bel. Foi da onde ele trouxe o enigma. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Então, Sansão, né? Isso é a energia do São João sem braço bom. Quando você faz alguma coisa, mas você só alimenta o seu eu. Entende? E você tem uma capacidade muito grande de trabalhar com isso. Vocês me perguntaram qual é a energia, né, do nosso amigo ali, né? Então, e o que ele fez? Ele saiu de dentro do bosque com a mão cheia de mel, comendo aquele mel. Aí ele ofereceu para as pessoas. As pessoas, Sansão, que mel delicioso, cara. De onde você trouxe esse mel? Ele falou, não, peguei ali numa árvore. É exatamente a energia centrada de algo que ele fez, mas ele não precisa compartilhar. É como se eu promovesse uma cura. Se eu faço uma cura aqui, curei uma pessoa, ressuscitei uma pessoa, será que eu falar para todo mundo isso vai me ajudar? Isso vai me infernizar a minha vida, a gente batendo na minha porta para eu curar pessoas, etc e tal. E isso que Sansão não queria. E assim ele consegue promover aquela energia de cura silenciosamente. Então aqui a Bíblia, né, o nosso a nossa verdade universal está dizendo, não, primeiro João sem braço que existiu foi Caim, né? Ele está falando de uma forma verdadeira, real. Você, né, para trazer o parâmetro, para exatamente trazer para nós o parâmetro do yin e do yang, né, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. Então, primeiro que ele falou, primeiro João sem braço foi Caim. Segundo João sem braço foi Sansão. E aqui vamos ter a continuidade das energias. Ele está falando, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecereis, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, é para simplesmente vocês se perguntarem em seus corações. Eu vou botar o certo e o errado aqui. Então, se você pôr Deus em primeiro lugar, você escolhe Sansão. Se você pôr Deus em segundo lugar, aí você... E vamos ver qual é a outra carta. Essa aqui. E eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados é perdoado. E eu, o Senhor deles, não mais me lembro. Desta maneira sabereis se um homem se arrepende dos seus pecados, eis que ele os confessará e o abandonará. Boa! Aqui ele está falando novamente. Você confessar um erro é uma coisa. Você se guardar, preservar aquilo, a pérola
de algo que é importante para você, não compartilhar com todo mundo, né? Não tornar banal aquilo que foi santificado por Deus é outra totalmente diferente. Então ele está dizendo, Caim precisava confessar o erro dele. Sansão precisava guardar o ato heróico com ele e ponto final. E aqui a gente tranca, né, essa porta de entendimento. Né? Se vocês precisavam tracejar algo do que é um ser sem braço, ó. Então você vê aqui esses braços aqui se estendem, ó. Um vai direto para a morte, para a vida. O outro, vida para a morte. Então tem diferença nisso? Tem muita diferença. Então quando eu olho as coisas, eu quero vida, eu quero conhecimento, eu quero paz, eu quero amor, eu quero carinho, eu abraço Sansão. Agora quando eu olho as coisas, não, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu abraço Caim. E é automaticamente os dois grandes João sem braço que já habitou aqui na nossa terra. Né? Então a pergunta é, Marombeiro Mirim, nosso amigo Caminho da Dor. Caim, aonde está o seu irmão? Ué, não nascemos ambos na mesma casa? Pergunte para ele, por ele. Por que ele veio ser preso? Por que ele sumiu? Eu sou guardador dele, por acaso? Eu guardo o estacionamento dele? Eu sou flanelinha dele, por acaso? Olha só que João sem braço, né? Só existiam 4 pessoas, que era o pai, a mãe e os 2 irmãos. Se o irmão sobe, o pai não foi, que o pai amava. A mãe não foi, que a mãe amava. Então foi quem? Olha só que João sem braço. Então, quem que foi? Nosso amigo sem alma. Foi Caim? Viu? Ele falou, foi Caim. Né? E nosso amigo Nimaru, quem que foi? Foi a serpente? Tá certo, foi a serpente, viu? Nosso amigo Nimaru disse que muito provavelmente foi Caim, né, sendo citado pelo diabo. Então, pessoal, aqui chegamos, né, a mais o fim de uma live. Então, foi uma honra ter estar aqui com todos vocês e apenas se lembre, né, daquilo que precisa ser trancado, do nosso caminho suave, né, para simplesmente prender a pessoa dentro do crime. Dizendo assim, ó, tudo que eu estou te oferecendo aqui, não tem como eu errar com você. Mas muito provavelmente você será um eterno devedor meu, porque você muito provavelmente vai me decepcionar. Entende? Então essa é a lágrima, né? A lágrima do guerreiro que escorre muito dentro do crime. Obrigado, nossa amiga Elmite. Obrigado, nossa amiga Elmite, pela... Obrigado pela rosa, nossa amiga Elmite. Lembranças ao seu filhote Murilão. Vamos pegar aqui, né? Nossa amiga Elmite sempre está nos presenteando. Mas, Titig, o que você diria para nossa amiga Elmite? Pronto. E olha o que ele diz. Esse aqui, não, esse aqui não pode. Vamos ver, não, é esse aqui mesmo. É constrangedor, nossa amiga Almite, você ter de sobra para quem não tem nada para viver. Isso aqui é uma poesia do nosso marombeiro pobre também, entendeu? Então é aquilo que eu tô falando para a senhora, né? Você sempre está aqui, sempre muito presente em nossa live. Então os nossos agradecimentos aqui de todo o nosso clã. Então, pessoal, nosso amigo Luan, seja bem-vindo, nosso amigo Luan, nosso pacto de pé, nosso acordo sempre de pé, né, nosso amigo Luan? Você desperta o seu Juggernaut. Eu confio de tudo aquilo que você vai pegar pela frente. E eu, Zeta K7, um dos comandantes, chefe de segurança aqui do clã do marombeiro pobre, pegamos aquilo que virá por detrás de você. Então, nosso amigo Luan, obrigado, nosso amigo Giovanni, obrigado pelo coração tum-tum, sinta-se agraciado pela nossa trilogia, o Despertar do Seu Leão, a consagração do seu psicopata artificial, senhores, né? Tema da nossa live de hoje, o caminho suave, torne leve os caminhos, né? Facilite as coisas e geralmente aquilo que você tem a oferecer. É o caminho, cara. Aquilo que a gente abriu aqui para nossa amiga Elmite. Eu
constrangedor você ter de sobra para quem não tem nada para viver. Muitas das vezes você está oferecendo uma pessoa que está num estado de tristeza, depressão, você ainda querer agir com rigor, querer comandar, sendo que você tem de sobra, cara. Então, quando você tem de sobra, quando você mantém aquela porta aberta, dizendo usufrua de todas as coisas, coma de todas as coisas, participe de todas as coisas, isso aqui é mais seu do que meu, é o caminho mais suave, mais leve, mais importante, né? E a cicatriz, o corte de tatuagem mais importante que você possa dar para um ser. É exatamente quando você aplica aquilo que você verdadeiramente segue. Aquilo que eu trabalho em vida, aquilo que eu jejuo. Se eu parei de jejuar aqui, esse alimento ele está destinado a Deus. Esse alimento ele está destinado a quem? A quem verdadeiramente tem fome. Entende? Então isso sempre é muito importante. Eu olhei para isso aqui, eu não entendi até o momento que eu comecei a falar constrangedor. Você ter de sobra para quem não tem nada para viver. O efeito do jejum, não é verdade? Quando você simplesmente come, aí quando você aplica o jejum e você sente fome, mas ainda você sabe, né? Que você pode compartilhar aquele prato de comida com alguém, você compreende a essência da fome, você fortalece o seu eu, você sabe o que é matar a fome de alguém, né? Aí você compreende a essência daquele ser que não tem nada para viver, totalmente diferente disso aqui, ó. Né? Se você não pôr esse dragão tracejado ao seu redor, esse dragão tracejado são pontes, né, que você liga dentro daquilo ali que está trancado dentro de você, que é o seu jejum. Então, quando você faz esse dragão tracejado, é a forma mais rápida e excelente de você alcançar o seu dom espiritual. Então, aqui, pessoal, vamos finalizar a nossa live. Foi uma honra ter estado aqui e Mestre, como eu posso alcançar esse shape? Você pode alcançar um shape até melhor, muito melhor do que o meu, né? Tudo está dentro através do treino, né? Da paciência, né? De se alimentar bem e descansar, né? Sempre estar de ser resiliente, entendeu? Buscar, né? E não se deixar se sujeitar pelo mundo. Lembra da essência MY? Essência MY, o mundo ele vai te dar 1000 motivos para você não se encontrar com o seu eu, com o seu lar. Entendeu? Mas cabe a você permanecer, conservar essa sua rota, né? Lembra que eu falo para você, uma ave, né? Quando ela pousa num galho rachado, ela não tem medo. Por quê? Né? Por mais que o galho estale, por que ela não tem medo? Porque ela sabe que ela tem asas, porque ela sabe que existe um objetivo, né, a se trilhar. Aí você entende que não tem medo. Mas agora, se eu não tivesse asas e eu pousasse num galho rachado, eu logo, né, eu me desesperaria e acabaria não conservando a minha rota. Então, pessoal, aqui vamos finalizar. Foi uma honra ter estar aqui com todos vocês e hoje, querendo ou não, é sexta-feira, dia de juntar todos os grandes, né, em um só lugar e simplesmente finalizar. Peitoral, costal e leg day em um único dia. Aqui finalizamos nossa live, senhores, e até nossa próxima live.